Bom dia, boa tarde já, né? Meio-dia e 12, 12 e 12. Mas tô sumida, né? Não falei nada em maio, mas foi aquela coisa, né? A netinha nasceu e dei uma, né? Fiquei mais quietinha, né? Curtindo, né? Essa bonequinha que chegou. Mas estamos aqui, né? Já em junho, último mês do primeiro semestre, né? E, e o que é que vai trazer aí, né, como informação, né, durante esse mês. E como o Jerome falou na página Le Monde de la Madalena, é, estamos aí, né, em modo acelerado, né? Porque o ano 10 ele traz não só toda a impermanência, né? A roda girando, mas está girando numa velocidade, né, estonteante, também com toda quem segue aí os picos da ressonância Schumann está entendendo também a quantidade de picos e com tudo isso entrada de plasma, entrada de novas energias, então estamos todos num processo bastante aí de adaptação, mudança interna, né? Para quem lê os livros, né, do Urtac, Chaves de Enoch, Picho Sofia, fala, né, da que temos que aprender a transubstanciar o nosso corpo, transformar ele de carbono em um corpo de silício mais lumínico, né, que seria o nosso corpo de luz. São muitas mudanças, né? Mas para isso a gente tem que abrir a nossa consciência, enxergar mais profundamente, né, o que que significa o despertar, a abertura e tudo mais, né? Sair desse modo medo, né, que o sistema impõe, que eles sugam, né, a nossa energia e se alimentam disso, né, infelizmente, e a gente entender, né, todo esse processo aí de mudança, de crescimento, é, de buscar você cuidar de si, né, e não deixar todo esse processo na mão de terceiros, né? Haja vista aí determinados gurus dentro de listinhas pavorosas, né? Então a gente tem que sim prestar atenção, e cada vez mais não é criticar, não é entrar em debate, sabe? Criar resistência, porque isso te cria também internamente, mas cada vez mais silenciar e escutar o interno para a gente poder entender toda a mudança e a reviravolta que está ocorrendo, é, dentro e fora, né? Quanto mais mudança interna acontece, quanto mais degraus conscienciais a gente aciona internamente, mais a gente enxerga também do lado de fora profundas mudanças, né? Mas vamos lá, né? Entramos aí no mês de junho, né? O mês 6. O 6 fala do quê? Fala de amor, fala do lar, né? Da família, fala das responsabilidades, mas também de você trazer tudo para um estado de harmonia, de equilíbrio. Então, as escolhas que você faz na vida é para que te leve para esse espaço de paz, harmonia, beleza, né? Onde aciona internamente valores, responsabilidade, como você enxerga a vida, né? Então, o 6 vai trabalhar essa energia. Eu pegando a palavra junho, né? A escrita junho vai dar 27, que é 9. E é interessante que a gente está aí no último
mês do semestre, né? Julho já começa o segundo semestre, né? Será o primeiro mês do segundo semestre, então esse é o último. É o último, e a palavra dando nove representa também a última etapa, né? Porque o nove, quando a gente chega a nove, vira 10, 10 é o início de um novo ciclo, já em outro nível, né? Então, o 27 dando nove vai pedir durante esse mês que a gente olhe o que já vivemos, né? Nesses 6 meses, né? Nesses 5 anteriores, para a gente largar, parar de carregar, de ficar segurando, retendo aquilo que já deu. Não precisa mais, chega, né? Isso traz um alívio interno, traz leveza e abre espaço para você verdadeiramente conseguir ver harmonia, paz, beleza, amor e etc. Né? É, as vogais da palavra junho dão 13, que fala do quê? De transformação profunda. Né? Então é como se durante esse mês, a essência do mês é: eu tenho que largar, olhar o que eu já vivi, soltar, fazer a faxina, né, para poder abrir mão daquilo que não serve. E isso vai por conta do quê? Qual que é a essência disso? É uma transformação profunda. Eu preciso me transformar. Eu preciso fazer essa mudança interna. E as consoantes dão 14, que dá 5, que pede o quê? Um movimento mais de liberdade, querer abrir as asas, querer voar, sabe? Fazer um outro movimento, né? Porque o 13 pede transformação profunda, o 14 pede mudança, para que eu mude. Não adianta eu transformar e não mudar, né? Então, que eu faça um movimento para me abrir mais para outras realidades, para outras possibilidades, além de fazer pontes, né? Não só no nível horizontal, como principalmente, né? No nível vertical, né? Os eixos aí que nos norteiam, né? E é interessante que maio, né, que eu não falei nada, maio dá 13, né? Então, maio já estava trabalhando essa informação aí, né, de mudança, de transformação interna, né? E a essência de maio era 9, que agora é o total de junho, né? O 9 como resultado simples, né? Vindo do 27 aí. Maio é considerado o mês da noiva, o mês da mãe, né? São as referências aí que a gente tem, né? De maio. A noiva, a palavra noiva dá 20, que é aquela que escuta o chamado, ela escuta, né? Ela está pronta para fazer a ressurreição, né? Se fazer a comunhão interna entre os dois lados para que o Cristo interno renasça, né? E é também a fusão masculino e feminino. Então, a noiva representa aí algo profundo. E mãe, a palavra mãe dá 13 também, né? Que dá 4, né? Então, a mãe é aquela que ajuda uma criança a fazer a sua transformação, né? É aquela que acompanha a nossa criança interna, a nossa. Então, é como o acolhimento. Junho, então, vai pedir isso como essência, né? E é interessante que junho dá 27, que dá 9. A expressão eu sou dá 27, que dá 9, né? Então, eu tenho que prestar a atenção, né? Nesse processo todo de mudança que a gente, de transformação, para quê? Para que eu resgate o eu sou, tá? Aí me veio aquela expressão eu sou o eu sou, né? Eia, xereia, eu sou o eu sou.
E se eu somar em termos de números simples, né? Reduzir tudo para números simples e somar, vai dar 25, que dá 7. Se somar em números inteiros, vai dar 61, que é 7, né? Então, o 25 que dá 7, que é em todo, a soma toda em números simples, dentro da equação que eu faço para o dia de hoje, né, dia primeiro, o ponto de apoio para a resolução da tarefa de hoje é exatamente 25, que dá 7. E em termos simples, 7 é a frequência do dia hoje, 1 do 6 dá 7, né? Então, é assim, é a energia, o potencial energético, que representa o quê? Qual é o caminho que eu vou tomar? Eu estou segurando as rédeas do meu, né, da minha vida? Eu estou tendo consciência que eu tenho que mergulhar internamente porque as respostas estão dentro e não fora? Eu estou parando para me escutar e receber esse conhecimento que vem de dentro. Também fala de estudo externo, de você buscar conhecimento externo, tanto que o 27, né? O 27 que dá 9 que é o mês de junho, né? O 27, o 2 representa a sabedoria, e a gente tem que entender que não é 2, é 20, né? Então, é aquele que escuta o chamado da sabedoria interna, e o 7 é esse, o lado do conhecimento. Então, une o feminino e o masculino, que o conhecimento é o masculino. Une essas duas forças, né? A sabedoria e o conhecimento, e traz para esse 9, que é o primeiro mestre dos números simples, é o 9, né? É aquele que já caminhou, que já fez uma jornada, que tem, porque ele viveu cada etapa, né? Então é aquele que é o professor também, que ele devolve para o outro como um espelho o nível do outro. O outro se espelha. O 9 tenta empurrar o outro a crescer, né? Como um professor, ele quer que o outro cresça, ele quer que o outro se desenvolva, né? Então, aqui utilizando o quê? Da sabedoria, da escuta interna, de ouvir o chamado, do mergulho, de buscar as respostas internas para acessar a sabedoria e o conhecimento, né? Então, junho vai trazer aí, né? Quando a gente vê que junho, o 6 é o número do amor, da paz, da harmonia, mas das escolhas, da ética, dos valores, né? Então eu tenho que buscar trazer isso para o meu cotidiano, para a minha vida, né? Como um todo, né, social, se eu unir com o 10, né, que é do ano 2026 da 10, que fala aí da impermanência, do movimento da vida que está girando e está acontecendo, hora está lá em cima, hora está lá embaixo, né, uma roda, e você precisando ter consciência do seu fazer. Você tem que caminhar, você tem que. Porque o um é isso, você tem as ferramentas, mas às vezes não tem consciência disso e tem que dar o passo. Tem que fazer o movimento, tem que agir. O 10 já te pede o quê? Você já entendeu as suas ferramentas, você já entendeu que tem que caminhar, que tem que agir, e você tem que assumir a sua liderança interna. É você girar a sua roda e não deixar ao léu, né? Então, é uma demanda, né? E que todas essas informações vão pedindo do seu interno. Se eu somar mês e ano, vai dar 16, que dá 7. De novo aí, ó, 7 de novo, né? O eu sou, aí, quem sabe, não está pedindo aí para você realmente se assumir e se colocar disponível para você mesmo
em vez de estar disponível o tempo todo para o outro, para o externo, para as coisas, para o sistema, né? E o 16 fala assim: desapega, solta, para sua torre não desmoronar. Então, saiba ser líder, saiba dar o passo, agir, ser líder. Além de tudo, saiba escutar e buscar a sua verdade interna, para que você então segure as rédeas do teu caminhar, para que você direcione para onde você quer ir e não deixar que o externo direcione a tua vida, né? Então, esse mês de junho em todo vai estar falando isso. Hoje, né, que é o dia primeiro aí, então é isso, é primeiro, o primeiro dia, o primeiro passo dessa caminhada de 30 dias, né, que a gente vai fazer aí durante o mês de junho. E se eu somar dia, mês e ano, vai dar 17, que vai dar 8, né? Então, eu vou precisar saber decidir na minha vida, vou precisar saber estar na minha própria presença, assumindo meu próprio poder, né? É o número da justiça, né? E eu preciso saber utilizar a verdadeira justiça. O 8 fala de transcendência de espaço-tempo, né? Então, é divisão, eu enxergar longe o que precisa ser decidido, tomar as minhas decisões na vida. E para isso, eu preciso assumir a minha liderança, ao 10. Ou preciso dar o passo, ter atitude, agir, assumir a minha liderança e saber escutar, ter conhecimento para tal, para fazer esse movimento todo, para apoiar o movimento da roda, né? E aí sim eu tomar as decisões já com um alicerce interno que me dê uma visão cada vez mais plena, né, daquilo que é necessário fazer. Então é interessante, né, o que está aqui pedindo como mês e hoje, o primeiro dia, né? O 17 é a carta da estrela, né? A esperança. Mas não adianta eu ficar só esperando, né? Só na esperança e não fazer o movimento. Eu preciso fazer o movimento. Eu preciso acionar o meu poder interno. Eu preciso saber decidir. Eu preciso saber enxergar o alvo. Para poder o quê? As coisas acontecerem, para poder tudo isso funcionar de alguma forma. Eu vejo que eu falei que o 25 que dá 7 é o ponto de apoio para isso, no dia de hoje, né? Poder aí facilitar, né? Esse movimento. E a expressão eu sou, dá exatamente isso em números simples, o 25 que dá 7. Então fica aí uma informação, quem sabe, não é o ponto que a gente precisa para poder alavancar e sair, né, desse sistema cada vez mais. Quanto mais pessoas acordam, mais fácil fica de a gente conseguir dar o tão falado salto quântico, né? Esse salto quântico depende de massa crítica, né? Então depende de cada um de nós fazer o seu próprio movimento. Então, um beijo enorme para todo mundo, um mês aí maravilhoso, né? Com transformações, com amor, com liberdade, mudanças e etc. Tá bom? Beijo enorme para todo mundo e até a próxima.